Plano de leitura bíblica, dia 10 de abril, Números, capítulo 18 a 21. Função dos sacerdotes e dos levitas. O Senhor disse a Arão: Tu, teus filhos e tua família, contigo levareis a responsabilidade dos pecados cometidos no santuário. Tu e teus filhos contigo levareis a responsabilidade dos pecados cometidos em vosso sacerdócio. Fará aproximarem-se do santuário contigo os teus irmãos, a tribo de Levi e a tribo de teu pai, para que se juntem a ti e te ajudem quando estiverem com teus filhos diante da tenda do testemunho. Eles farão o serviço que te é devido e o serviço da tenda, mas não se aproximarão dos objetos sagrados nem do altar, para que não morram, e vós juntamente com eles. Serão teus auxiliares e terão a seu cuidado a tenda de reunião, para fazer todo o seu serviço. Nenhum estrangeiro se aproximará de vós. Fareis o serviço do santuário e do altar, para que não venha de novo a cólera ferir os israelitas. Fui eu que escolhi os levitas, vossos irmãos, entre os israelitas, dados ao Senhor. Vós vos são de novo entregues para fazerem o serviço da tenda de reunião. Tu, porém, e teus filhos contigo, exercereis o vosso sacerdócio no altar e atrás do véu. Esse é o vosso serviço. O sacerdócio é um dom que eu vos faço. O estrangeiro que se aproximar será morto. Estipêndio dos sacerdotes. O Senhor disse a Arão: Dou-te o que se reserva de tudo o que é separado para mim, dentre todas as coisas consagradas dos israelitas. Dou isso a ti e a teus filhos em virtude de uma lei perpétua, por causa da unção que recebestes. Eis o que receberás das coisas santíssimas que não são queimadas: todas as suas ofertas, oblações, sacrifícios pelo pecado, sacrifícios de reparação. Todas essas coisas santíssimas serão para ti e teus filhos. Tu as comerás em lugar santíssimo. Todo varão poderá comer delas, e serão para ti coisas sagradas. Eis ainda o que será teu, o que é tomado dentre os dons, dentre toda a oferta agitada dos israelitas. Eu o dou a ti, a teus filhos e a tuas filhas, em virtude de uma lei perpétua. Todo membro de tua família que estiver puro, comerá dessas coisas. Dou-te também as primícias que os israelitas oferecem ao Senhor, o melhor de seu óleo, de seu vinho e de seu trigo. Serão para ti as primícias dos produtos da terra que trouxerem ao Senhor. Todo membro de tua família que estiver puro poderá comer delas. Tudo o que for votado ao interdito em Israel será teu. Será teu igualmente todo primogênito de toda criatura, homem ou animal, que os israelitas oferecerem ao Senhor. Ordenarás, não obstante, que se resgate o primogênito do homem, assim como os primogênitos dos animais impuros. O seu resgate será feito logo que ele tiver 1 mês, segundo tua estimação, à razão de 5 siclos de prata, conforme o ciclo do santuário, que vale 20 guerras. Mas não farás resgatar o primogênito da vaca, nem o da ovelha, nem o da cabra. Estes são coisas sagradas. Derramarás o seu sangue sobre o altar e queimarás sua gordura em sacrifício feito pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. Sua carne será para ti da mesma forma que o peito agitado e a perna direita. Tudo o que é tomado das coisas santas que os israelitas oferecem ao Senhor, dou-o a ti, a teus filhos e a tuas filhas, em virtude de uma lei perpétua. Essa é uma aliança de sal, que vale perpetuamente diante do Senhor, para ti e para toda a posteridade contigo. Estipêndio dos levitas. O Senhor disse a Arão: Não possuirás nada na terra deles, e não terás parte alguma entre eles. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos israelitas. Quanto aos levitas, dou-lhe como patrimônio todos os dízimos de Israel pelo serviço que prestam na tenda de reunião. Os israelitas não se aproximarão mais da tenda de reunião, para que não caia sobre eles o peso de um pecado que lhes cause a morte. São os levitas que farão o trabalho na tenda de reunião e que levarão a responsabilidade de suas faltas. Essa é uma lei perpétua para todos os povos descendentes.
Eles não terão herança no meio dos israelitas, porque lhes dou como herança os dízimos que os israelitas tomarem para o Senhor. Eis porque declaro que eles não possuirão herança alguma no meio dos israelitas. O Senhor disse a Moisés: dirás aos levitas: quando receberdes dos israelitas o dízimo que vos dei dos seus bens por vossa herança, tomareis dele uma oferta para o Senhor, o dízimo do dízimo. Essa reserva será como o trigo tomado da eira, e como o vinho tomado do lagar. Desse modo fareis também vós uma reserva devida ao Senhor, de todos os dízimos que receberdes dos israelitas. E essa oferta reservada para o Senhor, vós a entregareis ao sacerdote Arão, de todos os dons que receberdes. Separareis uma parte para o Senhor, isto é, tomareis a porção consagrada do que houver de melhor em vossos dízimos. Dize-lhes também: quando tiverdes separados o melhor dízimo, o resto será para os levitas, como o produto da eira do lagar. Podereis comê-lo com vossa família, porque é o vosso salário pelo serviço que prestais na tenda de reunião. Não cometereis pecado algum por causa disso, e não profanareis as santas ofertas dos israelitas, quando tiverdes separado o melhor do dízimo, para que não morrais. A vaca vermelha. O Senhor disse a Moisés e a Arão: eis a prescrição legal que o Senhor vos dá. Dize aos israelitas que te tragam uma vaca vermelha sem defeito, sem mancha, e que não tenha ainda levado o jugo. Entregareis ao sacerdote Eleazar, o qual, levando-a para fora do acampamento, a imolará à vista de todos. O sacerdote Eleazar tomará o sangue do animal com o dedo e fará com ele 7 aspersões para o lado da entrada da tenda de reunião. A vaca será em seguida queimada à vista de todos. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e os excrementos. O sacerdote tomará pau de cedro, isopo e carmesim e os jogará na chama em que arde a vaca. O sacerdote levará suas vestes e a banhará em água. Depois disso, voltará ao acampamento e será impuro até a tarde. Aquele que tiver queimado a vaca lavará suas vestes e se banhará em água e será impuro até a tarde. Um homem puro recolherá a cinza da vaca e a deporá em lugar puro fora do acampamento, onde será guardada pela Assembleia dos Israelitas para a água lustral. Esse é um sacrifício pelo pecado. Aquele que tiver recolhido a cinza da vaca lavará suas vestes e será impuro até a tarde. Essa será uma lei perpétua para os israelitas e para os estrangeiros que habitam no meio deles. Quem tocar o cadáver de um homem, qualquer será impuro 7 dias. Deverá purificar-se com essa água ao terceiro e ao 7º dia e ficará puro. Mas se ele não se purificar ao terceiro e ao 7º dia, não ficará puro. Todo o que tiver tocado o cadáver de um homem qualquer e não se purificar, manchará a casa do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel. Não tendo corrido sobre ela a água lustral, ficará impura, e sua impureza permanecerá sobre ela. Esta é a lei. Tudo o que penetrar na tenda em que morrer um homem será impuro durante 7 dias, e igualmente tudo o que ali se encontrar. O vaso aberto sem tampa será também impuro. Se alguém em pleno campo tocar em um homem morto pela espada, em um cadáver, em ossos humanos ou em um sepulcro, será impuro durante 7 dias. Para quem se tiver assim manchado, se tomará da cinza da vítima queimada pelo pecado e se despejará por cima dela dentro de um vaso. Água viva. Em seguida, um homem puro, depois de ter molhado nela um hisopo, aspergirá com ele a tenda, todo o seu mobiliário, todas as pessoas que aí se encontram, bem como a pessoa que tocou nos ossos ou no homem assassinado, ou no cadáver, ou no sepulcro. O homem puro aspergirá o impuro, e ao terceiro e ao 7º dia, e o purificará no 7º dia. Lavará as suas vestes e a si mesmo, e à tarde será puro. O homem impuro que não se purificar será eliminado da assembleia, porque ele mancha o santuário do Senhor.
Não tendo corrido ele a água lustral, ele permanece impuro. Essa será para eles uma lei perpétua. Aquele que tiver feito a aspersão com a água lustral deverá lavar suas vestes. Todo o que tocar a água lustral será impuro até a tarde. Todo o que tocar o impuro será manchado, e a pessoa que o tocar ficará impura até a tarde. As águas de Meriba. Toda a assembleia dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim no primeiro mês. O povo ficou em Cádiz. Ali morreu Maria, que foi sepultada no mesmo lugar. Como não houvesse água para a assembleia, o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, procurou disputar com Moisés e gritou: Oxalá tivéssemos perecido com nossos irmãos diante do Senhor, porque conduzistes a assembleia do Senhor a este deserto, para nos deixar morrer aqui com nossos rebanhos? Por que nos fizeste sair do Egito e nos trouxe a esse péssimo lugar, em que não se pode semear, e onde não há figueira, nem vinha, nem romanceira, e tampouco água para beber? Moisés e Arão deixaram a assembleia e dirigiram-se à entrada da tenda de reunião, onde se prostraram face a face por terra. Apareceu-lhes a glória do Senhor, e o Senhor disse a Moisés: Toma a tua vara e convoca a assembleia, tu e teu irmão Arão. Ordenareis ao rochedo diante de todos os que dê as suas águas. Farás brotar água do rochedo e darás de beber à assembleia e aos seus rebanhos. Tomou Moisés a vara que estava diante do Senhor, como ele tinha ordenado. Em seguida, tendo Moisés e Arão convocado a assembleia diante do rochedo, disse-lhe Moisés: Ouvi, rebeldes, acaso faremos nós brotar água deste rochedo? Moisés levantou a mão e feriu o rochedo com sua vara 2 vezes. As águas jorraram em abundância, de sorte que beberam o povo e os animais. Em seguida disse o Senhor a Moisés e a Arão: Por que faltastes a confiança em mim para fazer brilhar a minha santidade aos olhos dos israelitas? Não introduzireis essa assembleia na terra que lhe destino. Estas são as águas de Meriba, onde os israelitas se queixaram do Senhor, e onde este fez resplandecer sua santidade. Edom recusa passagem aos israelitas. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei Edom. Eis, disseram-lhe eles, as palavras que te dirige ao teu irmão Israel. Tu sabes todos os males que temos passado. Nossos pais tinham descido ao Egito, onde habitamos durante muito tempo. Os egípcios, porém, nos maltrataram, a nós e a nossos pais. Clamamos ao Senhor, ele nos ouviu, e mandou-nos um anjo que nos tirou do Egito. Eis-nos agora aqui em Cádiz, cidade situada nos confins de teu território. Deixa-nos passar pela tua terra. Não atravessaremos os campos, nem as vinhas, e não beberemos águas dos poços, mas seguiremos a estrada real sem nos desviarmos, nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos passado o seu território. Edom respondeu: Tu não passarás pela minha terra, do contrário, sairei ao teu encontro com a espada na mão. Disseram-lhe os israelitas: Tomaremos a estrada comum, e se bebermos de tua água, eu e meus rebanhos te pagarei o preço. Não há perigo algum, só queremos passar. Edom replicou: Tu não passarás, e veio em massa ao encontro deles com as armas na mão. Recusando Edom a passagem através de seu território, Israel tomou outra direção. Morte de Arão. Partiram de Cádiz, toda a assembleia dos israelitas chegou ao Monte Or, neste lugar que está nas fronteiras da terra de Edom. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Arão vai ser reunido aos seus, porque ele não entrará na terra que destino aos filhos de Israel, visto ter sido rebeldes à minha ordem nas águas de Meriba. Toma Arão e seu filho Eleazar e leva-os ao Monte Or. Despojarás a Arão de suas vestes e revestirás com elas o seu filho Eleazar. Arão será reunido aos seus e aí morrerá. Moisés fez como ordenou o Senhor. Subiram ao Monte Or, à vista da assembleia, despojando a Arão de suas vestes.
Moisés revestiu com elas Eleazar, filho do sacerdote. Arão morreu ali no cimo do monte. Moisés e Eleazar desceram de novo. Toda a assembleia, ao saber da morte de Arão, chorou durante 30 dias. Tomada de Orma. O rei cananeu Arad, que habitava em Neguebe, soube que Israel avançava pelo caminho de Atarim. Atacou-o e levou alguns deles prisioneiros. Então Israel fez ao Senhor este voto: se me entregardes nas mãos esse povo, botarei as suas cidades ao interdito. O Senhor ouviu os rogos de Israel e entregou-lhes os cananeus, que foram votados ao interdito, juntamente com as suas cidades. Deu-se a esse lugar o nome de Orma. A serpente de bronze. Partiram do Monte Or em direção ao Mar Vermelho para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Por que, diziam eles, nos tirastes do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Estamos enjoados desse miserável alimento. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes, que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhe: pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Diversas etapas e vitórias. Os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote. Deixaram Obote e acamparam em Gebarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao oriente. Dali foram para o vale de Zared. Saindo de Zared, acamparam para além do Arnon, no deserto, nos limites do território dos amorreus. O Arnon, como efeito, serve de fronteira entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor, Vaeb em Sufa, e as torrentes do Arnon, e o declive dos vales que se inclina para o sítio de Ar, e se apoia na fronteira de Moabe. Partindo dali, ganharam Beer, que é o poço a respeito do qual o Senhor disse a Moisés: reúne o povo para que eu lhe dê água. Então cantou Israel este cântico: brota, ó poço, cantai-lhe, poço cavado pelos príncipes, aberto pelos nobres, com cetro e com bastões. Do deserto foram a Matana, de Matana a Naaliel, de Naaliel a Bamote, de Bamote ao vale que está nos campos de Moabe, no cimo de Fasga, que domina o deserto. Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, para lhes dizer: permite-nos passar pela tua terra. Não nos desviaremos nem para os campos, nem para as vinhas, e não beberemos a água dos poços, mas seguiremos a estrada real, até que tenhamos atravessado tuas fronteiras. Seom, porém, não quis permitir que Israel passasse pelo seu território. Ao contrário, ajuntou suas tropas e partiu ao encontro de Israel no deserto. Veio a Jaza e combateu contra Israel. Porém, Israel feriu com o fio da espada e apoderou-se de toda a sua terra, desde Arnon até o Jaboque, fronteira dos amonitas, porque essa fronteira era poderosa. Israel tomou todas as cidades dos amorreus e estabeleceu-se em Ezebom e nas suas aldeias. Ezebom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, o qual tinha feito guerra ao rei precedente de Moabe, e tinha-lhe tomado toda a sua terra até o Arnon. Por isso, os poetas dizem: vinde a Ezebom, vai ser reconstruída, vai ser fortificada a cidade de Seom, porque um fogo saiu de Ezebom, uma chama da cidade de Seom, e devorou Ar Moabe, e os Baal da altura dos Arnon. Ai de ti, Moabe, estás perdido, povo de Camus. Entregaram seus filhos fugitivos e suas filhas cativas a Seom, rei dos amorreus.
Nós os crivamos de flechas. Ezebom está destruída até Dibom. Devastamos até Nof, incendiamos até Madaba. Israel estabeleceu-se na terra dos amorreus. Moisés enviou exploradores a Jazer e os israelitas tomaram-no juntamente com suas aldeias, expulsando os amorreus que aí se encontravam. Depois mudaram de direção e subiram pelo caminho de Bazã. Og, rei de Bazã, foi-lhes ao encontro com todo o seu povo, para combatê-los em Edrai. Não temas, disse o Senhor a Moisés, porque vou entregá-lo em tuas mãos. Ele, o seu exército e a sua terra, farão o mesmo que fizeste com Seom, rei dos amorreus, que morava em Ezebom. Feriram-no, pois, ele, seus filhos e todo o seu povo, de sorte que não ficou um sequer, e se apoderaram de sua terra.